Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Um domingo abençoado a todos vocês. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês aqui e que todos possam comemorar o domingo do Senhor. Estamos hoje agora na nossa escola bíblica dominical. Essa escola bíblica dominical está sendo ministrada às 9 horas da manhã no templo da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, no domingo pela manhã. Mas nós também disponibilizamos esse conteúdo gravado que eu vou explanar para vocês a lição de hoje. E a lição de hoje é a EBD número 10. Nós estamos tratando das cartas de Paulo. As cartas de Paulo que foram endereçadas para 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Nós estamos nesse trimestre tratando todas essas cartas, estamos discutindo cada uma delas com a ótica da palavra do Senhor. Estamos nesse momento na EBD número 10 e o título desse EBD número 10 é Atitude do Ministro de Deus diante dos modismos. Como que o ministro de Deus, um sacerdote, um servo do Senhor, se comporta diante dos diversos modismos que aparecem na Terra, que aparecem na nossa sociedade. Modismo é ideias, conceitos, manias, formas de pensar, formas de se divertir, entretenimentos, formas de se formar famílias e de se expor na sociedade, que vêm rapidamente, dominam o contexto daquele momento e se esvaziam rapidamente. São coisas de altos e baixos rapidamente. E aí, temos que lembrar que esses modismos eles sempre estiveram presentes nas sociedades humanas, desde os primórdios até agora, até esse momento. E agora, hoje, no século XXI, a influência dos modismos cada vez mais impactante e mais rápida, principalmente por conta das mídias sociais. As mídias sociais aceleraram muito a distribuição de ideias, de conceitos, de formas de pensar. E as mídias sociais elas impactam demais na sociedade hoje. Então os modismos eles vêm como uma avalanche, carregam famílias, carregam pessoas, carregam igrejas. E aí, como que um servo do Senhor se porta diante disso? Ele tem 3 alternativas. Ele pode seguir a onda e se adaptar a esse modismo. Ele pode ser alheio a esse modismo, fazer de conta que ele não existe e tocar o barco. Ou ele pode, de fato, confrontar a palavra de Deus com esses modismos que aparecem. Ele tem que ter a firmeza e a fé e a coragem de confrontar o que é certo, a palavra de Deus, e os conceitos mundanos que aparecem cada dia mais na nossa vida. E aí ele precisa ter uma coragem e uma convicção e fé extraordinária, fora do comum, para poder discutir isso. E aí, esse tema que nós vamos discutir agora. Mas na época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta de 2 Timóteo, que é o que nós estamos discutindo agora, existiam modismos também? Hoje nós sabemos que tem muitos modismos, diversos modismos. Podemos discutir aqui e falar vários deles. Mas naquela época tinha também? Tinha. Nós já vivíamos num mundo globalizado. O Império Romano já comandava toda aquela região. E a moda, ela sempre esteve presente, os modismos sempre estiveram presentes naquelas sociedades também. E
Paulo e Timóteo com certeza tiveram dificuldades com isso. E eles vão passar a discutir, nesses 2 capítulos que vamos discutir de 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4, a gente vai contracenar como Paulo se comportou para cada situação dessa. E daí, a gente começa o primeiro texto, que é do capítulo 3, do versículo 1 ao 9, no qual Paulo ele expõe a Timóteo tempos difíceis. Os últimos dias serão terríveis. Essa é a frase que Paulo coloca. E ele expõe uma dificuldade que eles já vivenciavam naquela época. Os modismos já estavam entrando nas comunidades cristãs. E cada vez mais eles percebiam como a humanidade ela se degradava. A partir daquele momento, nesses últimos dias que Paulo cita, e quando a gente fala de últimos dias, para Deus, dias pode ser 1000 anos para os homens. A gente tem que entender que a relação de tempo de Deus e de nós é completamente diferente. E aí, nesses últimos dias, que pode simbolizar esse período entre a vinda de Cristo e a ascensão de Cristo aos céus e o próximo retorno de Cristo, esses últimos dias serão tenebrosos. Os homens, cada vez mais, serão egoístas. E nos dias de hoje, nós percebemos, cada vez mais, o quão os homens são egoístas, são egocêntricos, pensam no seu próprio prazer. E aí, Paulo, nesses tempos difíceis, ele sinaliza a Timóteo sobre quais adjetivos ou quais particularidades que essas pessoas teriam. Pessoas ingratas com Deus, pessoas gananciosas, ímpias, injustas, orgulhosas, de orgulho próprio, que não obedecem à paz, pessoas totalmente mundanas e que vivem a sua vida dissoluta dentro de si apenas. O que vale é o eu, apenas o eu, o meu prazer, o que eu ganho com isso. E o que eu ganho com isso estando aqui? O que vale é a minha diversão, o meu prazer momentâneo. E aí, a humanidade cada vez mais, quando se passa o tempo, ela vai numa busca desenfreada do seu prazer próprio. Nós vivemos numa sociedade que ela vende para nós, via modismos, diversão, entretenimento, TV a cabo, internet, mídias sociais, modas, comidas, alimentos, vestuário, carros, um mundo de consumismo desenfreado. E o que vale agora é eu. Eu só penso em mim, eu tenho orgulho próprio apenas. Eu me torno uma pessoa gananciosa, que passa por cima até de outras pessoas. Não me importo se eu estou dificultando aquela outra pessoa ou se eu estou colocando mais obstáculo na vida daquela outra pessoa. O que vale sou eu. E é isso que nós estamos presenciando hoje. E Paulo já dizia naquele momento. Nessa carta escrita a Timóteo, ele já descrevia com detalhes o quão aquelas pessoas eram vis. Como elas estavam preocupadas apenas consigo próprio. E aí hoje, nos dias de hoje, a gente vê que essa degradação, ela cada vez mais se potencializa. Cada vez mais ela cresce. Mas se a gente pudesse fazer um paralelo dessas peculiaridades desses egocêntricos, a gente poderia fazer o antônimo deles e ver que são virtudes de Deus. Quando a gente fala que uma pessoa é ingrata, se a gente olhar o antônimo, o contrário, seria uma pessoa grata. Gratidão eterna a Deus por uma vida de salvação. Se a gente olhasse uma pessoa gananciosa a todo custo, que quer lucro a todo custo, a gente ia ter um contrassenso, um contraponto de honesto, honestidade, lisura em tudo.
O que é meu eu consigo com o meu suor, do meu trabalho, e ponto. Não vou passar por cima de ninguém. Quando a gente fala de ímpio, o nosso contraponto é o justo. Pessoa justa, que faz o que é certo e que não erra nem com a minha família, nem com as pessoas de fora. E quando a gente fala de orgulhosos, orgulho próprio, a gente pensa num contraponto de humildade, o antônimo de humildade. Eu ser humilde, singelo de coração, para que tanta arrogância assim? Isso não vai levar a nada. E aí Paulo ele finaliza esse trecho do versículo 1 ao 9, comparando essas pessoas a Janes e Jambres, que a história diz que eram aqueles adivinhos que contracenaram contra Moisés antes dele fugir com o povo judeu do Egito. Eles eram os adivinhos do Egito e que zombavam de Deus, que tentavam desmontar o entendimento de que Deus é soberano. E essas pessoas que trazem para si esse egocentrismo desvairado são isso. Eles simbolizam também isso. Eles tentam tirar ou tirar a Deus dessa soberania toda. Afinal de contas, eles podem dizer que eles são poderosos acima de tudo. Mas nós, como crentes, temos que entender que Deus está acima de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e nada acontece sem a outorga de Deus. E aí, Paulo finaliza que essas pessoas, elas terão o seu pagamento, terão a sua retribuição. Elas terão e elas conhecerão o temor de Deus nesse momento. Aí Paulo, ele começa a tecer sobre os tempos difíceis para o Evangelho, que ele fala a partir do versículo 10 do capítulo 3 até o versículo 13. E aí Paulo começa a dizer a Timóteo tudo o que eles passaram, todas as dificuldades, diante dessas pessoas que ele teceu os adjetivos de pessoas orgulhosas, egocêntricas, pessoas que gananciosas, e ímpias. Ele começa a mostrar um contraponto dele próprio, da vida dele, e que Timóteo presenciou. Ele começa a falar nas dificuldades que ele teve em Listra, começa a dizer as dificuldades que ele teve em Antioquia, os grandes desafios que Paulo passou, as grandes dificuldades que ele teve e que Timóteo presenciou com isso. E que isso é, de fato, a essência do ser cristão. As pessoas lá fora buscam coisas para se satisfazer a todo custo, mas ele, Paulo, esteve sempre à disposição do Senhor. E sempre esteve convicto do que ele acreditava. Não se deixou levar por facilidades do mundo. Talvez fosse fácil para Paulo naqueles momentos ele buscar um modismo, pegar um modismo, partes de um modismo que existia na época e tentar adaptar o evangelho. Não, ele pregou o evangelho em sua essência. Ele estava convicto do que ele estava fazendo. E por conta disso ele teve dificuldade, muitas dificuldades, e que Timóteo presenciou. No entanto, Paulo relata, finalmente, que mesmo essas dificuldades, Deus o protegeu. A autoridade do Senhor sempre esteve presente a ele. Deus direcionava a vida dele para o bom combate e o guardava de acordo com a sua vontade.
Então, muitas vezes, nós cristãos teremos dificuldades na nossa vida, nós não podemos nos iludir com as vidas fáceis que os modismos nos trazem, mas essas dificuldades passam, e essas dificuldades nos levam para Deus. E Paulo estava convicto disso, que esses tempos difíceis para o Evangelho existiam e existem até hoje, mas eles passam e o Senhor Deus sempre sobressai. Mas Paulo, ele começa, a partir do versículo 14 e até o 17, ele começa a dizer sobre a corrupção dos valores cristãos. Ele começa a alertar que esses modismos começarão a corromper os valores cristãos. Mas daí Paulo começa a ressaltar a vida de Timóteo, um jovem criado em berço cristão e que conheceu a palavra de Deus na sua essência, tanto mediante no seu berço de vida, na sua mãe, na sua avó, mas também acompanhando Paulo na trajetória de evangelismo. E ele conhece realmente isto. E aí Paulo enfatiza muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ele fala que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ele enfatiza esse ponto. A arma do cristão, de fato, é a Bíblia. É a palavra de Deus inspirada. E a palavra de Deus, esses textos que nós lemos aqui, cartas a Timóteo, cartas a Filemon, carta a Coríntios, são o que Deus está falando para nós. O que Deus transmitiu nesses séculos e séculos até nos dias de hoje para nós ouvirmos. É a verdadeira palavra de Deus. Esses homens que escreveram esses textos, eles não eram mero robôs que escreveram automaticamente uma coisa que Deus colocou lá automaticamente na cabeça deles. Não. Eles tinham sentimentos, eles tinham alma, eles sentiam aquelas palavras. Mas o Espírito de Deus penetrava na vida deles, de fato, e os guiava nessa trajetória literária. E eles escreviam belíssimos textos que, de fato, transcendem séculos e séculos até chegar nos nossos corações hoje. Nós temos que crer e temos que ter convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí Paulo, nesse momento, ele começa a dizer que para a vida do cristão, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem proveito porque ela ensina o cristão, ela repreende o cristão, ela corrige o cristão e ela instrui o cristão. Ela ensina coisas novas, coisas diversas, diferentes. Ela repreende, ela fala onde está o erro da sua vida. Ela corrige, muda a sua direção. Sua direção estava indo para um caminho errado, ela coloca no caminho certo. E ela instrui no dia a dia, no nosso portar, no nosso vir. O nosso comportamento de hoje como cristãos, os nossos adjetivos, a nossa essência, ela foi transmitida via a palavra de Deus. Exclusivamente a palavra de Deus que chegou até nós, nos transformou pelo milagre do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nos inspirou e nos trouxe para esse caminho novo. E Paulo coloca isso. A maior arma que podemos combater os modismos que possam entrar e penetrar dentro das comunidades cristãs é a palavra de Deus. A palavra do Senhor que chegou até nós. E aí, nós caminhamos para o capítulo 4, o último capítulo de Tessalonicenses, que de 2 Timóteo, e essa carta de 2 Timóteo é uma carta de despedida de Paulo. Paulo, nós víamos falando sobre a corrupção dos valores, modismos e tal, e Paulo, ele escreve provavelmente essa última carta na vida dele. Ele estava preso numa masmorra em Roma, a segunda prisão que ele teve, e nessa vez ele estava sendo acusado
gravemente por ter incendiado Roma. Foi o período em que Nero começa a perseguir os cristãos e a igreja cristã naquela época, e Paulo foi um dos prisioneiros de Roma a ser julgado. E provavelmente ele seria julgado logo em seguida e morto. E ele está se despedindo. No capítulo 4 é uma despedida enfática a Timóteo e aos demais cristãos que ele foi formando nas comunidades que ele passou nas primeiras, segundas e terceiras viagens evangelísticas. E aí ele vai para um tema no capítulo 4 muito importante, que é o cuidado de Timóteo para preservar a doutrina e a identidade cristã. Nós vimos como o modismo ele infiltra na sociedade e infiltra nas igrejas também. Isso é inevitável, infelizmente. Mas Paulo ressalta a necessidade de usar a Bíblia, a palavra de Deus, como palavra inspirada de Deus, que veio até nós. E aí ele trata desse cuidado que Timóteo tem que ter de manter essa doutrina, esse entendimento que nós temos, real e fidedigno, sem sofrermos alterações desses modismos. E ele exorta Timóteo a evangelizar mais e mais e mais o Evangelho do Senhor. Mais e mais e mais das boas novas. Para levar isso mais e mais. E aí, essa mensagem do Evangelho que Timóteo vai tratar pode atuar na sociedade e proporcionar ação de graças, misericórdia e amor divino. A essência do Evangelho é o amor divino. E a gente tem que trazer isso, e Paulo deixa muito enfatizado para que Timóteo cuide para preservar essa doutrina. Não deixar essa doutrina sofrer influências dos modismos da época e continuar pregando, lutando cada vez mais e mais e mais. E aí nós vamos para o meio do capítulo 4, do versículo 6 ao 8, que é o desafio ao ministro de Deus, a Paulo. E Paulo cita qual que é o desafio que ele tem. Ele está escrevendo um texto de despedida, ele está se despedindo, mas ele ressalta que ele lutou o bom combate e que ele está sendo levado para os mais altos e sublimes propósitos de Deus, que é a salvação eterna. E ele enfatiza isso aqui. Ele traz com que Deus conduziu ele, independente do desfecho daquele momento, Deus conduziu ele até aquele momento para que ele recebesse a verdadeira promessa, que é a salvação. Ele lutou o bom combate. E nós, crentes, temos que ter entendimento disso. Temos que saber que nós somos passageiros nessa terra. Nós somos párocos, viajantes, que viajamos nessa terra, mas temos algo muito melhor depois. E que Deus nos espera nesse porvir. E é isso que temos que ter em mente. E aqui, enquanto somos passageiros, temos que lutar o bom combate. Temos que ser verdadeiramente cristãos e não nos dobrarmos a modismos. Temos que continuar a nossa luta, a nossa essência e continuar com essa nossa vida. E aí Paulo continua com a despedida dele e recomendações finais que ele faz a Timóteo. E ele, inclusive, trata de mandar recados, ele pede para que Timóteo venha visitá-lo. Naquele momento, Paulo já não tinha mais nenhum colega, nenhum amigo. Todos foram embora, deixaram ele sozinho naquela masmorra, e ele tinha que se defender perante a máquina romana naquele momento. E ele pede para Timóteo visitá-lo e levá-lo, João Marcos, junto com ele, que aparentemente tinha sido um desafeto na primeira viagem missionária. Ele estava
pedindo para que levasse João Marcos naquele momento com ele para para ouvi-lo novamente. Paulo demonstra claramente que mesmo sendo o fim, aquele é o começo da sua vida eterna. E Paulo coloca como que é o propósito de fato de um cristão: não se dobrar aos modismos, não se dobrar às influências mundanas da fora, não se dobrar ao que o mundo segue, manter fixo o conceito de ser cristão, não fugir do Evangelho em nenhum momento, usar a palavra de Deus como verdadeira palavra que o Senhor nos transmite todos esses dias e nos traz até os dias de hoje no nosso coração. E aí cabe uma reflexão a nós nesse momento. Quais são os modismos que hoje entram na nossa igreja? Quais são os modismos que entram na nossa vida? Quais são esses modismos que a gente desfruta, aproveita? O que de fato, será que esses modismos estão alterando a nossa fé? Nos distanciando de Deus, do verdadeiro Deus? Será que estamos fugindo e perdendo o foco da nossa vida? Cabe essa reflexão. Temos que analisar friamente o que são modismos e o que de fato é a palavra de Deus, o que de fato é a doutrina do Senhor. Diante disso, a gente pede para que Deus possa estar guardando o nosso coração, para que Deus possa estar nos protegendo desses modismos vislumbrantes que a terra nos oferece e que nos mantenhamos firmes no propósito do Senhor, para que possamos abandonar esse egocentrismo desvairado que a humanidade persegue, esse prazer a todo custo que cada homem busca, cada mulher busca a todo custo, sem pensar na sua vida cristã. Temos que parar para pensar e ver o que nós estamos fazendo aqui. Se é que nossa vida está firme? E é isso que pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.